Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma breve abordagem sobre a denominada culpa. Segundo a doutrina, a culpa resulta da conduta humana voluntária, ação ou omissão, que produz resultado antijurídico, resultado esse não desejado, mas excepcionalmente previsto, o qual podia, com a devida atenção, ser evitado. É a regra do artigo 18, inciso 2 do Código Penal, que fala do crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, por negligência ou por imperícia. A culpa, na realidade, tem 6 pontos, 6 tópicos que eu gostaria de relatar. Primeiro, a conduta voluntária humana, que pode ser comissiva ou omissiva. Segunda, a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Isso advém da imprudência, da negligência ou da imperícia. Terceiro, o resultado lesivo não é desejado e nem é assumido pelo agente. Quarto, o nexo causal, ou nexo de causalidade, entre a conduta do agente, que deixa de observar o dever de cuidado, e o resultado lesivo que advém desses fatores. 5. A previsibilidade, que pode ser objetiva como pode ser subjetiva. E 6. A tipicidade, ou seja, o crime tem que ser previsto. Na realidade, a previsibilidade, ela surge de sua fonte. A previsibilidade resulta da imprudência, da negligência ou da imperícia, que são elementos que residem, estão latentes no âmago do ser humano e emergem da conduta positiva do agente e se intensificam pela inobservância do dever de cuidado. Deles surge o indesejável resultado que invade a propriedade jurídica tutelada e forma o denominado crime, o injusto penal. A previsão, materializada pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia, é que forma a culpa. É lógico que o homem não possui o dom de profetizar, mas sim de antever o resultado, desde que esse advenha da incompetência, do assodo e da incúria, aspectos esses reconhecidos, embora de forma lacônica, pelo agente. Estando, porém, ausente esses elementos, ou seja, ele não foi imprudente, ele não foi negligente, ele não foi imperito, o resultado não era previsível, então não há por que se formalizar a culpa, não há por que dizer que ele praticou um delito culposo. Pode até haver o evento, pode até haver o fato, mas esse fato não resulta da conduta nem positiva, nem desastrosa do agente. Na realidade, para se chegar a essa conclusão, aspectos deverão ser analisados, ou seja, a prova do fato. A prova do fato se faz através da oitiva de testemunha e do laudo pericial, principalmente quando se trata de acidente de trânsito. No caso de acidente de trânsito, vamos verificar se esse ocorreu da velocidade, se o condutor estava sob efeito de droga, de álcool, ou se ele desrespeitou as regras de trânsito. Lógico que sinistro podem ser fatalidades e surgem muitas vezes a revelia do desejo humano. No caso, manifesta a ausência desses elementos, não há por que se integrar o agente naquele denominado nexo causal, aquilo que nossos alunos veem no artigo 13 do Código Penal. O resultado que resulta da culpa, né, advém da imprudência, da negligência, imperícia e essas coisas que nós sabemos bem. Não existindo atos comissos ou omissos, a despeito do resultado,
aliados à carência de provas, como, por exemplo, ingestão de bebida alcoólica, não pode haver imputação. Claro, pode haver o processo, mas esse processo vai julgar numa absolvição. Assim, na ausência da comprovação efetiva que tenha levado ao resultado, não subsistirá a culpa, mesmo porque não haverá o que se falar em previsibilidade, o que torna incipiente a imprudência. Não houve a previsibilidade, como pode então denominar o agente como imprudente? O desleixo se liga à condição daquilo do que deriva a culpa em se tratando de um veículo. É óbvio que o desprezo do condutor quanto à possível falha mecânica por ele anteriormente observada, e nesse caso é a perícia que deve prover resposta a essas questões, como estão os pneus, como estão os faróis, como está a suspensão do carro, como é que se localizava o mecanismo de freio. Isso tudo é atributo do perito, que vai produzir um laudo. O laudo que vai instruir os autos, ele não obriga o juiz, ou seja, o juiz não fica adstrito ao laudo. Ele pode aceitá-lo, pode rejeitá-lo em todo ou em parte. Isso está lá no artigo 182 do Código de Processo Penal. Deve ainda o laudo pericial relatar as condições físicas e mentais, não só do condutor, como de todos aqueles que estejam presentes no sinistro e que de alguma forma possam ter influenciado no sinistro. A resposta a esses quesitos são indispensáveis para que se possa pesquisar se houve, de fato, um ato negligente. A destreza do condutor é relevante. Ser habilitado, possuir a CNH, gera presunção, mas essa presunção tem característica de iuris tanto e não iuris et iuris, ou seja, é uma presunção relativa e não absoluta. Não significa dizer, pelo fato de que o agente não possui uma habilitação, que ele é responsável por um acidente. O fato de conduzir um veículo exige bom senso de todos. A perícia é empírica e faz parte dos indícios. E os indícios são situações conhecidas e provadas que, em se relacionando com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outras circunstâncias. Então, o indício não significa dizer que o elemento assume a culpa, tanto que essa parte que relata os indícios está no artigo 239 do Código de Processo Penal. Deve ainda ser considerada a capacidade mediana do acusado de lidar com a ocorrência. Dúvida, a existência de caso fortuito ou de força maior, militam sempre em favor do agente e, óbvio, fragiliza a imputação de que o agente agiu de forma imperita. Finalizando, a culpa não deve ser presumida e sim provada, lembrando-se sempre que a carência de elementos de convicção, ou seja, a ausência de provas, militam sempre em prol do acusado, sendo verdadeiro o princípio jurídico que assevera indúbio pro réu. Bem, amigos, essa é a característica da culpa e discussões a respeito da culpa grave, da culpa leve, da culpa gravíssima seria uma abordagem mais detalhada, da qual eu não me furto, bastando que os colegas, os amigos, os meus alunos me procurem, me telefonem ou mandem um e-mail para drmussuri@mmcjuridica.com ou mesmo telefone para o 2253-9225, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Boa tarde e até a próxima.